Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada, falando sobre investimentos, sobre dinheiro, né? Conversando aqui com uma especialista que é a Luciana Ikeda. Lu, a gente terminou o nosso último bloco deixando para conversar agora com a galera sobre a questão de reserva financeira, manter uma reserva. Qual que é o ideal? Qual seria a quantidade e como é que eu avalio isso? De quanto eu preciso ter no mínimo guardado para ficar estável financeiramente? Sim, primeiro ponto é como fazer essa conta. Como que eu avalio qual que é o valor que é a minha necessidade básica. Eu primeiro avalio tudo aquilo que eu gasto mensalmente. Eu preciso ter ali todas as minhas receitas anotadas, as minhas despesas anotadas. E eu avalio o que é que eu posso cortar. Então, alguns gastos que a gente tem de forma recorrente, no momento de emergência, eles podem ser eliminados. Esses eu tiro da minha listinha. O que sobrar, que é aquilo que é essencial, eu pego esse valor e multiplico por 6 vezes. Esse é o valor ideal de uma reserva de emergência média. Essa situação ela muda de acordo com o perfil da pessoa. Então, por exemplo, um funcionário público, que ele tem uma estabilidade de emprego, ele tem outras pessoas da família que o apoiam financeiramente, não é a única fonte ali de receita, ele pode ter menos. De repente, para ele, o ideal sejam 3 meses. Uma pessoa muito jovem, que ainda mora com os pais e trabalhe, mas para suas necessidades básicas. As despesas principais daquela moradia, daquela família, não dependem dele. Então, ele também pode trabalhar com uma reserva menor, de 3 meses. Mas, quando a gente pega ali um pai de família, que toda a estrutura familiar dependa dele e que ele já tenha ali um nível maior, já seja um executivo, já ganhe mais dentro da organização para a qual ele atua, para a qual ele trabalha, aí a gente precisa muitas vezes aumentar. Porque a recolocação de um executivo hoje, ela gira em torno de 6 a 12 meses. Então, ele precisa prever que esse período sem entrada de renda pode ser maior. Então, é muito pessoal. Mas eu gosto de trabalhar com o número de 6 vezes do salário. Os 6 vezes o salário já é uma média bastante interessante. Isso. Com todas as características, né? Perfis de investimentos, né? A gente fala sobre, existe classicamente a questão do investidor conservador, do moderado e daquele mais agressivo. O que diferencia nas pessoas esse perfil? Primeiro é a experiência que ela tem com o mercado financeiro. Quanto mais as pessoas entendem do funcionamento do mercado, as características dos produtos, qual é o risco de cada uma das operações, com essa clareza, com esse entendimento, elas tendem a ser mais agressivas. Outra questão, quanto mais a pessoa já evoluiu nessa etapa de acumulação de valores, ela tem um pouquinho mais de reserva, ela consegue alocar melhor esses ativos, diversificar melhor e o apetite por risco, a capacidade de correr risco aumenta. No outro extremo, quando a gente tem alguém que está começando, que esteja familiarizado ali com os produtos tradicionais, como a poupança, como o CDB de um grande banco, um fundo DI de um grande banco, ele ainda não domina todas essas questões inerentes a investimentos. Então, ele tende a estar do lado, na ponta mais conservadora. Outra coisa é o momento de vida, a idade, os objetivos financeiros. Quando o patrimônio já está bem consolidado, já está bem formado, também existe uma tendência de proteção maior, de ficar um pouco mais na ponta conservadora. Luciana, você é um exemplo próprio, né, de construir um patrimônio e depois resolver fazer uma mudança de carreira. Como é que aconteceu o momento da virada? Você falou, vou fundar a Ikeda Investimentos. Foi quando eu percebi, essa mudança no mercado. Eu vim acompanhando toda essa mudança, já éramos clientes da XP, mesmo atuando no mercado financeiro, já éramos clientes desde 2012 da XP, mas eu acreditava que fosse uma mudança mais lenta, mais gradual. Um belo dia, uma cliente, eu venho da área de saúde, eu atendia o segmento de saúde, especificamente no banco onde eu trabalhava, e uma freira econômica responsável por um grupo de 5 hospitais, um dia me chamou e me falou, olha, Lu, adoro você, adoro o seu trabalho, mas eu estou migrando os meus investimentos para a XP. E quando ela me falou isso, acendeu uma luz em mim e eu percebi que esse momento que eu acreditava que estava mais lá na frente, ele havia se antecipado e que o mercado já tinha mudado e era agora. Fui entender um pouco mais desse processo e decidi seguir o meu propósito, né? Pedi demissão, pedi para sair,
deixar essas algemas de ouro que sim, muitas vezes nos prendem. Não é fácil, é difícil você deixar a estabilidade de um emprego para se tornar empreendedora no mercado financeiro, que é predominantemente masculino, falar, não, eu vou encarar, né? E eu penso hoje, eu ainda estou aí há 3 meses, né, nessa grande virada, venho de 24 anos como funcionária com carteira de trabalho assinada. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Todos os dias, quando eu chego no trabalho, essa questão do Ikigai, do propósito, para mim é essencial. Nas primeiras semanas, assim, o primeiro dia que eu cheguei, abri a porta do escritório, aquele sentimento de felicidade, de ter certeza de que eu tinha seguido o caminho certo, foi tão grande que realmente trabalhar com propósito é essencial, é fundamental. O dinheiro é só uma parte. O restante também faz toda a diferença na vida da gente. E poderoso que com isso a gente constrói prosperidade para nós, para a equipe, para as pessoas que trabalham com a gente também, né? Exatamente. Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos microfones da Rede Assim. Por favor, deixe seu recado final para os nossos espectadores. Acredite no seu propósito, confie em você, não deixe de viver os seus sonhos, faça o seu planejamento, revise e acredite nele e viva os seus sonhos hoje. Viva o seu propósito, o seu Ikigai hoje. Senso de urgência, como começamos esse nosso programa. E nesse senso de urgência, ter clareza de como você trabalha com as suas finanças é primordial. Sempre que precisar, sabe que pode contar com a ajuda da Luciana Iquedo. Pode procurar lá nas redes sociais. Muito obrigado e até o nosso próximo programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.